Boa tarde. Desculpa o atraso hoje, mas é aniversário do meu filho, Tito. Eu tive que comprar para ele um presente. Saí de Veneza, fui para Pádua para comprar. O cara pediu uma cadeira de escritório de presente Olha de aí, aniversário. Eu tive muito que bom. comprá-la. Foi um pequeno sufoco. Eu preferiria ter passado o dia inteiro aqui ouvindo os deputados ligados ao Eduardo Cunha cantar pre- pre- parabéns a você para ele. Agora Bom, tem que pagar direito autoral, né? Cunha, eu acho que foi o último aniversário dele como presidente da Câmara, talvez o último em liberdade também, né? O último em liberdade, provavelmente. É. Provavelmente. Parabéns ao Tito, né? O Tito, né, que está fazendo, Parabéns né? ao Tito, parabéns ao Cunha, que conseguiu. Parabéns ao Cunha. Eduardo Cunha conseguiu finalmente, né? Se enrolar de tal maneira que tá pior do que todos os petistas juntos. É, o negócio não tá fácil, não, viu? O, Esperemos que o mesmo empenho seja colocado nas outras investigações, né? claro. A capa do Globo hoje é poderosa, né? O presidente da República fez o lobby da Odebrecht. É uma história tão asquerosa, porque a gente revê esses 13 anos aqui, sabendo o que aconteceu. Eu achei espantoso o relato desses e-mails encaminhados pelo Marcelo Odebrecht mandando demitir ministro, mandando nomear o secretário executivo da pasta de Minas e Energia, o Mandando, né? criminal sujeito. Mandando, né? Mandando muito, né? Mandando Mandando. muito, manda o seminarista. Ô, Alex, manda o seminarista avisar o Lula que esse cara tá enchendo o nosso saco. E o Lula Olha, manda embora o ministro. é o que eu digo, não precisa de intermediário, né? O Marcelo Odebrecht podia ter se candidatado, já que ele era o presidente, né? O de fato, né? O presidente, porque o Lula e a Dilma eram absolutos prepostos dele ali, né? Fica muito claro, inclusive na própria Dilma, no próprio e-mail lá para os assessores da Dilma, né? Para o Anderson, que é o menino que está com ela, é o unha e carne dela, é o rapaz que carrega a bolsa dela, né? Para lá e para cá. É um cara que está com ela desde lá do Rio Grande do Sul, enfim. E manda, quer dizer, mandar uma mensagem para o Anderson é mandar para a própria Dilma, né? E dizer para ela o que ela tem que falar no encontro com o presidente, né, da República Dominicana. É complicado, viu? E os caras acatam, não só eles aceitam que haja esse tipo de ingerência, eles acatam. Quer dizer, o Lula mandou embora o ministro. Acatam. Eu me surpreendi, quer dizer, me surpreendi não, mas fiquei meio triste em ver o Miguel Jorge aí, né? O Uhum. Miguel Jorge, até porque ele tinha me prometido um charuto e não e nunca me trouxe esse charuto, né? Não, na verdade é o Deixa seguinte, de seminarista que ele entrega. mas agora eu nem quero mais esse. eu, eu entrei em contato com ele tem uns meses atrás pelo seguinte motivo. No início da Operação Lava Jato, o André Vargas foi pego trocando mensagem de texto e com o Vicente Cândido. E o Vicente Cândido com o Youssef, enfim. E o Vicente Cândido foi esquecido, né? Foi esquecido pela Lava Jato. Vicente Cândido, naquele momento, falou assim: eu conheci o Youssef numa viagem, numa feira empresarial em Cuba, que é as feiras que foram organizadas começaram a ser organizadas no governo do Lula, né? O Miguel Jorge, inclusive, foi um dos primeiros ministros que liderou essa feira. E ele teria conhecido o Youssef nessa feira. Nessa feira, no ano em que aconteceu essa feira, foi 2008, quem estava presente nessa feira? O laboratório EMS, que é cliente do Dirceu e que está envolvido naquela maracutaia com o Labogem, né? Então, assim, as coisas todas se conectam. Eu falei com o Miguel Jorge na ocasião, ele disse que, não, olha, Cláudio, não me lembro do Vicente Cândido participando da viagem, mas não me lembro do Youssef. Enfim, eu me lembraria, né, um nome diferente, árabe, etc. e tal. Mas agora eu estou começando a achar que ele, Ele que ele não lembrava assim. ele lembrava e ele esqueceu, né? Como esqueceu ontem
quando falou com os jornais sobre esse e-mail que ele tinha mandado. Eles agora estão adotando aquele discurso do Nixon, né? Todo mundo faz isso, né? Quer dizer, é uma coisa muito assustadora. Bom, você viu o negócio, você viu a entrevista do seminarista, né? Do Gilberto Carvalho, dizendo exatamente isso. Mas justificando, dizendo, ainda bem que nós fizemos isso, porque nós trouxemos essa prosperidade toda ao Brasil, graças ao fato de que nós roubamos para financiar a campanha do Duda Mendonça. Exatamente. São 4 mentiras, uma em cima da outra, né? Tem um aspecto interessante nessa história do Miguel Jorge, de Cuba, do Vicente Cândido, que é o seguinte: o Vicente Cândido, ele é muito parceiro do Andrés Sanches, né? Que vem a ser amigo também do Alexandrino Alencar. Inclusive tem uma biografia, um livro a respeito do André, e que fala, tem fotos, etc. Tem até um jornalista que tem um blog, que é o Paulinho, que está preso em função de ter falado mal de um advogado aí, e é um cara que cobriu muito tempo CBF, etc., e que sempre falou dessas relações. Então, as coisas todas elas são relacionadas. O Vicente Cândido falando com o Youssef, o Vicente Cândido em Cuba, com o Miguel Jorge, o Alexandrino, o André Santos, que é muito amigo do Lula, que é amigo da Rosemary. O Odebrecht fez o estádio do Corinthians, né? Então... Exatamente, a Odebrecht. Então, é tudo uma quadrilha só, né? E vai chegar daqui a pouco no Vicente, que é um personagem que está um pouco esquecido aí, e que continua operando muito, né? Chegar no Vicente é secundário, a gente quer que chegue no Lula, né? Tem que chegar no Lula. Vai chegar antes no Lula, se Deus quiser, vai chegar no Lula. Bom, chegou. Na verdade, em qualquer país, minimamente, a gente fala muito e conversa muito sobre esses assuntos, mas em qualquer país minimamente civilizado, o arsenal de informações sobre o presidente e a sucessora dele é tão avassalador. O que já existe sobre a Dilma Rousseff, o que já existe sobre o Lula, já era. O da Dilma já era motivo de impeachment, não adianta. Não tem dúvida, mas para um julgamento, quer dizer, eles deveriam estar no banco dos réus, né? Com certeza. Defendendo judicialmente dessas acusações. Quer dizer, quando você tem 6 delatores. Um dia desse, o ministro dos esportes do Japão não renunciou porque descobriram que o estádio estava superfaturado. Quer dizer... não vamos nem falar em Japão, mas qualquer país. Aqui a grama do estádio de Brasília, Diogo, o metro quadrado custou R$80. Um metro quadrado de uma grama é R$4, R$6. Você vai aqui em qualquer lugar, você compra uma placa de grama, um metro quadrado de grama é R$6. E eles venderam para o estádio a 80. Então, assim, é assim que funciona a coisa, né? É assim que funciona, assim. Essas são as várias notícias. A gente tem datas também, né? Dia 7. Amanhã, né, tem um negócio importante. O Valor disse que amanhã o Ricardo Pessoa vai dar um depoimento lá para a turma da Lava Jato, no STF, como testemunha e como acusador, no caso, do Edinho Silva. Isso é o caso do financiamento da campanha da Dilma Rousseff. Os jornais continuam a falar que se trata do Edinho Silva, não é o Edinho Silva, é o financiamento da campanha da Dilma Rousseff em 2014. Isso é muito importante agora, essa notícia de que se confirmou finalmente que é dia 7 de outubro o julgamento das contas da Dilma no TCU. As coisas começam a se encaixar. A pesquisa do Ibope mostrou que a mulher consegue ser a presidente mais impopular de todos os tempos, mas não em uma pesquisa, não em 2 pesquisas, ela já em 18, porque outros presidentes tiveram essas quedas dramáticas, como o Sarney e o Collor, mas não durou tanto tempo assim, né? Essas quedas não duraram tanto tempo. No caso da Dilma, se estabilizou lá embaixo, menos do que isso não dá, só que ela não consegue nem dar um pulinho, não consegue melhorar e vai permanecer dessa maneira até ser enxotada
Esses 10% é aquela turma cega, né? Pelo PT, são os fisiológico, são as fisiológico. famílias, os apadrinhados e etc. e tal, né? Hitler, em 1945, quando estava prestes a morrer no bunker, devia ter mais do que 10% na Alemanha. Não existe menos do que isso. Não dá para ter menos. É fisiológico. Agora, o TSE também está voltando a falar. O Mário está me ligando aqui. Ele tá... Deixa eu ver aqui. Oi, Mário. Oi. Você vai entrar aqui na reunião? Vocês estão na reunião? Estamos. Quem tentou falar com você? Entra aqui. Não tinha visto nada. Tá bom. Entra aqui. como não avisei? Liguei 1000 vezes para ele aqui. Essa história da campanha é muito importante, porque é justamente o que você falou, Diogo, é a investigação da campanha da Dilma, é a investigação da Dilma, né? E o próprio Edinho já deixou isso claro, não foi uma nem duas vezes, que ele cumpriu o papel que lhe foi colocado, mas que tudo que ele fez foi sob a coordenação da Dilma. Ele é tão... O Edinho é um cara tão... como é que a gente pode dizer? Ele quer salvar tanto a própria pele que já entregou a da chefe dele, não quer nem saber. Mas nesse caso ele tem que entregar mesmo. Ele era o mero tesoureiro da campanha da Dilma. Se ele roubou, ele roubou para a campanha dela. E é ela que tem que estar... É porque quando você compara com outro, com Delúbio, né, com o Vacari, que são caras que seguraram a onda até o final, que continuam segurando, que nunca falaram tudo, o Vacari está lá preso, não fala nada, né? E o Edinho não, o Edinho entregou logo o jogo, não quer saber. Não, porque quer saber uma cadeira. Né? É que ele não é um tesoureiro, ele é o tesoureiro da campanha. Sim, é muito mais específico, não dá para espalhar as responsabilidades e não dá para espalhar os beneficiários também. Ele não poderia jamais dizer, não, isso daí serviu para o partido, não. Ele era tesoureiro da campanha da Dilma, então não tem saída. Você viu que ontem... Todo mundo te avisou aqui, viu? Eu te mandei mensagem pelo Skype, mensagem pelo SMS e o Cláudio também. Eu estava tirando um cochilo, hein? Você fala agora, que a gente já falou para danar. A gente está aqui há 20 minutos já esperando você. Eu só sair da frente do computador para comer alguma coisa. Vocês estavam falando do tesoureiro? Que tesoureiro? A gente já falou tudo. A gente já falou sobre todos os assuntos. Não. A gente quer ouvir a tua opinião agora. Nós falamos sobre... Por que eu tenho que ter... Você sabe que é o pior saco de ser jornalista? É que você tem que ter opinião sobre tudo. Não. No antagonista, você precisa ter uma linha de opinião. Essa é a grande vantagem. Qual é a linha da opinião que você quer? Fala. Você escolhe. Nós já tratamos de vários temas. A gente tratou de Eduardo Cunha, a gente tratou de Ibope, nós tratamos a coisa que mais me interessa. O presidente da República fez o lobby para o Odebrecht, e eu acho que esse é o mais... essa é a coisa que está bombando. É o mais relevante. O Globo deu a matéria certa, a capa certa, mas jornais não é que se interessem muitíssimo pelo assunto, nós sim. E obrigado por tentar salvar o meu post citando o Gregório de Matos a propósito da Bahia. Mas vocês... Eu salvei o seu post. Mas a coisa certa é o quê? É exatamente o que você falou. A gente está vendo as conexões ali. As conexões do governador do estado. É bom lembrar. 3 empreiteiras e todo mundo dando dinheiro para o Lula. E é bom lembrar, o Diogo Mário. Deixa o Mário falar, viu? Olha aí, tá vendo? Não estão deixando eu falar. Eu estou atrasado, eu falo. É óbvio que o post estava correto, né? Evidentemente, você estava falando das relações promíscuas entre políticos e empreiteiros baianos. É como se falar da República de Alagoas, como se falava da Fiesp aqui, com os rolos com o governo, quando havia. Enfim, não tem nada demais. Bobagem, né? Bairrismo. Quando a gente fala sobre Eduardo Cunha, é óbvio que aparecem os cariocas, né? Aparece a turma do Rio de Janeiro. É óbvio que aparece aquela turma. Você não pode falar do Eduardo Cunha sem falar do Sérgio Cabral, no Pezão. É uma turma.
Claro. E a Bahia é um problema para os baianos desde o século XVII, né? Como mostra o Deodoro de Matos, não é? Não é uma, né? Olha, e a relação com o Odebrecht, ela vem do ACM, né? O ACM que era o grande estofo político ali da Odebrecht, E a né? OAS também. A OAS que é uma costela do... A OAS que é uma costela do É Odebrecht mais do que a é Odebrecht, ainda né? mais ligada. Mas aí eles, bom, o PT herdou esse esquema todo, e de fato, né? Até os marqueteiros vêm de lá, né? A verdade é que, sem fazer média, a Bahia tem uma gente talentosa. Baiano é talentoso agora. Há talentos para o bem e há talentos para o mal, como em todo lugar, né? Não, a gente As comentou baianas aqui, são né? ótimas. A coisa mais, para mim, a notícia mais espantosa do dia é aquele e-mail do Marcelo Odebrecht mandando demitir o ministro das Minas e Energia, né? E o Lula acatando, o Lula recebendo o recado do seminarista e acatando. É incrível. Aliás, o seminarista precisaria ser investigado, se é que já não está, porque essa intermediação do seminarista certamente não foi de graça, né? E também não foi pago em hóstias. Até porque ele não é franciscano, né? Ele não é frade. Ele não é franciscano. Não, sinceramente, nessa altura do campeonato, escute, o seminarista é acionado diretamente pela Odebrecht e não tem pichuleco na história? Não, a gente está falando de uma figura como Alexandrino Alencar, tem outros, mas no caso era o Alex, era o Alexandrino Alencar, que é um personagem que fez essa transição também, né? Quer dizer, ele passou de funcionário do Odebrecht que mandava recados para o presidente da República, dizendo o que o presidente da República tinha que dizer, e depois, quando esse presidente da República se tornou oficialmente um lobista, ia atrás dele pagando as contas, né? Pagando as despesas do cara. Eu fiquei curioso com a recomendação, olha, segura o Bunlai, que tinha uma recomendação dessa, que numa viagem o Bunlai estava junto, e aí o Marcelo, parece, falou para o Alexandrino, olha, fica de olho no Bunlai, não deixa ele solto. Então, assim, quero saber o que isso quer dizer. Tem um outro que surge também nesses e-mails, que é o Dida, né? Que eu imagino que seja o Bendini, né? Tem um Dida lá. É o único, Dida é Dida, né? O Dida é Dida, né? Dida é Dida, né? Bom, Mário, você falou em promiscuidade, mais promíscuo do que tudo isso é inimaginável, né? Eu acho que não existe nada, eu acho que nós nunca tivemos uma visão tão clara e tão transparente de como funciona essa cadeia de comando na República, né? O empreiteiro da Bahia que manda recado diretamente para o presidente da República que acata ordens. Eu acho que essa cadeia de comando nunca ficou tão Talvez, né? Talvez nunca tenha sido tão direta, né? Talvez nunca tenha sido tão direta, talvez você tenha razão, esse o ponto. E o Odebrecht, eu vou falar, eu agora de manhã tive uma conversa, algumas fontes minhas do Itamaraty, que me disseram, inclusive, que ele mandou até, ele influenciou até na nomeação do embaixador em Angola, que inclusive tinha sido indicado um embaixador anterior, e ele conseguiu vetar a concessão do agreement para esse embaixador e colocou uma pessoa que ele queria. Então, isso foi medido por gente de dentro. Mas É um negócio assim absurdo, né? Porque considerando os negócios que a Odebrecht fez em Angola, você ter um agente diplomático da sua confiança ali, significa dizer que, como a gente já está vendo o Itamaraty sendo tão utilizado, sendo um sabujo, mais um sabujo do PT, significa dizer que esses agentes diplomáticos também podem estar diretamente envolvidos nisso. Nós vimos como eles funcionavam, né? Exatamente. Agora, esses e-mails estão no âmbito da Lava Jato, certo? Certo. Sim. Agora, eles podem ser repassados àquela outra investigação sobre tráfico de influência
podem. Isso tem sido feita em relação ao Lula, né? Claro. Mais tráfico de influência do que... Não, Eu acho que vai ser o contrário, vai ser a investigação que está aqui que vai ter que ir para lá, para Curitiba, porque... É bastante provável, porque já está preso o Marcelo Odebrecht, já eles vão prender o Lula também. E, em vez de ficar fatiando, traz tudo para lá, né? Não, mas é um caso realmente estarrecedor, né? Espantoso, estarrecedor. Agora, parabéns ao Globo, porque... Tem coragem de botar, né? A capa correta, a capa corajosa. Desse tamanhão, né? O tamanho conta ali, a centimetragem contou muito também. Não, isso é tudo, né? Centimetragem é tudo em jornal, né? Não tem... Pode não ser no sexo, como dizem as mulheres, mas em jornalismo. Mas é verdade, é uma capa que eu diria... Poderosíssima. Histórica. É uma capa histórica. Eu espero que o jornal continue na mesma batida de hoje, né? O que nós falamos é que eles têm que colocar, todos nós temos que colocar o mesmo empenho, nós colocamos, mas todos os jornais, a magistratura, todo mundo tem que colocar o mesmo empenho que foi colocado para pegar o Eduardo Cunha na investigação dos chefões, né? Claro. Lula, Dilma Rousseff em primeiro lugar. Claro. Eu acho que o país precisa disso. Não é só porque a presidente é a mais detestada de todos os tempos, é porque a gente chegou num ponto em que precisa ter um pouco de... E olha, tem uma coisa que... De expurgo. Tem uma coisa em relação a essas investigações do Cunha, que tem a ver com os desdobramentos da delação do Henriques, né, que era o operador do PMDB. E aí ficam achando que tudo que é internacional é PMDB. E não é bem assim, né? Você tem sempre um diretor indicado por um partido e aquele partido vai ter o maior percentual dos negócios que são feitos ali, mas assim como a gente viu na diretoria de abastecimento e na de serviços, os contratos, os pichulecos são divididos irmãmente para os outros partidos do esquema. Então você não precisa ir muito longe, não precisa ir muito longe. Tudo que nós sabemos já das tentativas de acordo do Nestor Cerveró, tudo que nós conhecemos dele envolve na direção de Lula e Dilma Rousseff. Exatamente. Por exemplo, por falar em área internacional, esse inquérito que foi arquivado também em Portugal, sobre o Lula e o Miguel Horta, né? Que uma denúncia feita pelo Marcos Valério, né, de repasse de 7 milhões, e eu acho que nós registramos corretamente, não é que o Lula foi inocentado, ele virou um arquivo morto, né? Quer dizer, não conseguiu se confirmar o que o Marcos Valério havia dito, que não significa que não seja verdade. A gente não sabe a diferença. Quanto eles tentaram descobrir de fato, a gente não sabe nada. O Ministério Público Brasileiro, por exemplo, e a PF não conseguiram as contas no exterior, e nós também registramos isso, que ele apontou em que o Lula teria recebido dinheiro. 2 delas estão em países com os quais o Brasil não tem tratado de cooperação nessa área, que são a China, que é um país que a gente sabe que podem ter lavado muito dinheiro lá, né? E o outro é a Bélgica. Uma das contas está no nome de um terceiro, não conseguiram estabelecer uma conexão, o que não significa que também não haja, né? E uma 4ª conta não foi encontrada. Que o Lula se livrou das acusações do Marcos Valério de uma maneira limpa, né? Não está limpo totalmente, confirmado, não. É diferente do caso do Romário, que foi acusado de ter uma conta na Suíça, não declarada, né? E foi até a Suíça e trouxe uma comprovação do banco dizendo, não tenho conta. Isso não aconteceu. Nunca teve. Exatamente, não teve, nunca teve. No caso do Lula, no caso brasileiro, não conseguiram encontrar. E como você falou, Diogo, no caso de Portugal, a gente não sabe também até que ponto as autoridades portuguesas se empenharam. E tava uma coisa muito evidente em relação, por conta das relações com o Banco Espírito Santo, né? Então, assim, aonde a gente mexe, e eu já mexi, fundo de pensão, os rolos aí com
com o próprio Petrolão, essa empresa que foi criada para fazer projetos de infraestrutura, essa estatal que foi criada, estatal não, essa empresa, essa joint venture aí que foi feita com bancos privados e com o BNDES, o Banco do Brasil, que tinha um operador do Palocci comandando essa empresa. Entre os bancos está o Banco Espírito Santo, e assim, o que a gente ouve justamente, e o Banco Espírito Santo quebrou, né? O Grupo Espírito Santo quebrou em função dessas investigações lá em Portugal. Então, assim, tudo que descobriram em relação ao Banco Espírito Santo tem a ver com esse esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, e outro esquema... é muito significativo que não tenham encontrado nada. Não interessa neste momento, porque nós temos outras prioridades, mas que uma montanha de dinheiro de propina passou pelas operadoras de telefone, isso nós sempre soubemos, e o mensalão foi irrigado com esse dinheiro, foi abastecido por esse dinheiro. É que nós estamos em outra agora, nós estamos na dos empreiteiros e da Petrobras, e esse é o esquema que interessa, porque é o mais... Porque a gente tem o Sérgio Moro, porque os portugueses não tinham o Sérgio Moro, porque em outras investigações nós não tínhamos o Sérgio Moro, e agora a gente tem. É isso. Basicamente é isso. E os portugueses estão mais interessados nos portugueses, né? É lógico, justamente. No Sócrates. Você falou da Bélgica, né? Eu estou vendo aqui, porque esse embaixador, ele vem da onde? Vem da Bélgica. Cuidado com o racismo contra os belgas, hein? Qual embaixador? O que foi para Angola? Eu tenho a impressão que ele estava na Bélgica. Eu depois vou verificar aqui. Conexão boa, porque em geral as pessoas saem de Angola e vão para a Bélgica, não da Bélgica. Não, mas você falou tudo. Inclusive, a surpresa toda em relação à nomeação foi justamente em função disso. Quer dizer, quem tá em Angola quer ir para a Bélgica, mas o contrário não. Né? A não ser que seja muito vantajoso, né? Depende de quantos anos ele levou de... Olha, a única vantagem de estar na Bélgica é porque você está perto de algum lugar que não seja a Bélgica, né? Bruxelas, eu sinceramente, a cidade mais feia. Depois de alguns anos em Angola, eu acho que a Bélgica fica melhor lugar dentro da Bélgica. Olha, o que a gente está vendo... Aliás, para falar... Não, pode falar. Eu ia fazer um comentário. Está falando há 25 minutos aqui, a tua conexão está péssima. Está todo congelado aqui. Eu ia falar só o seguinte, que eu ia voltar um pouquinho nesse assunto que está sendo em função da delação do Henriques, tá, que está pegando cunha, toda essa área internacional, porque você está tendo ali uma listagem de empreendimentos que foram feitos pela Petrobras e vários deles que geraram prejuízo. E é muito interessante você notar que uma coisa, o grupo que se apropriou da Petrobras, esse grupo que está aí, eles conseguiram fazer rolo, fazer dinheiro, fazer desvio, tanto em compras superfaturadas, como Pasadena, mas também em negócios que saíram como prejuízo, que deram prejuízo, né? Como a própria refinaria de São Lourenço, que foi vendida por um amigo dos Krishna, que é o Cristóbal, né, e que gerou um prejuízo de mais de 100 milhões para a Petrobras. A Petrobras perdeu dinheiro em tudo que fez. Tudo que fez. E aí me lembrou justamente uma coisa que ainda não foi investigada, que foi aquele rolo na Bolívia, né? Você teve uma encampação ali, a ocupação militar da refinaria, foi tudo na mesma época, a gente está falando de 2006. Você ocupa, você arranca na mão grande a propriedade, o governo não fala nada. Eu me lembro na ocasião que eu tinha uma fonte minha no Itamaraty que me disse o seguinte: existia um protocolo de reação que o Itamaraty tinha que ter colocado assim, em ação, né? E esse protocolo, quando ele começou, ele ia ser executado, e o Marco Aurélio Garcia telefonou para essas pessoas, né, para esses diplomatas, e mandou parar tudo e disse que não era para fazer nada. Né? Isso foi me dito diretamente pelas pessoas que receberam essa ordem. E hoje você olha em perspectiva isso, sabendo que depois foi feito toda uma série de acordos que só beneficiaram
mais o governo do Morales, e o TCU, inclusive, encontrou um prejuízo de mais de 800 milhões, né, de reais nessas operações que foram feitas. Então, quem garante que essa turma também não montou umas empresas de fachada, com umas sociedades, umas empresas de fachada na Bolívia, também para desviar dinheiro? A gente ainda não conseguiu. A Lava Jato ainda não chegou lá. Um empresário uma vez me falou, um grande empresário disse assim para mim, os jornalistas têm que ficar, alguns anos, têm que prestar atenção, não é nos lucros, no caso estatais, é nos prejuízos. Nos prejuízos. Porque é nos prejuízos que o bando leva, entendeu? É sempre prejuízo. Prejuízo é um grande negócio para os bandos que tomam de assalto estatais. Porque é ali que eles podem roubar. Ninguém rouba no lucro. As pessoas roubam no prejuízo. Por isso que Pasadena, por exemplo, é um caso espantoso. É isso aí. Bom, abração. A gente disparou para 300 lados e a gente tem que se concentrar, eu acho. Acho que como o nosso jornal tem que ir atrás de Dilma Rousseff, Lula, mais do que nunca. Quer dizer, o Lula fez o lobby, ele é o lobista, ele é o caixeiro viajante e a Dilma no TCU. A gente tem que mudar o foco, né? A gente tem que focar. O Gilberto Carvalho concorda que o Lula é um caixeiro viajante, né? Ele declarou. O seminarista ainda vai nos dar muitas alegrias. Vai. Né? Enfim. Abração. Muito obrigado por ter aceitado com atraso. Tchau. Até amanhã.